Sem Censura, a professora Ana Maria Barata e o Caio estão aqui com a gente vai começar a conversar sobre a Universidade Vai à Escola e à Cidade, que é o projeto que ele já desenvolve, um projeto da disciplina da professora Ana Maria, né, professora e mestre em Direito, do curso de Direito da UFPA. São quase 10 anos, a gente conversava há pouco, né, desenvolvendo esse projeto. O que de concreto esses alunos já puderam contribuir para a sociedade com esse projeto? Inicialmente, boa tarde a todos. Agradecer aqui à TV Cultura a oportunidade, a visibilidade desse projeto para dar conhecimento do que nós estamos fazendo na Universidade Federal e especificamente no curso de Direito. Bom, inicialmente eu verifiquei que a pedagogia, e a gente está aqui com uma professora de pedagoga, né, que a pedagogia que eu estava usando, ela não me satisfazia e certamente também não satisfazia os alunos. Então eu tinha muita sensibilidade de mudar um pouco esse caráter pedagógico. Nós, professores de Direito, não temos muito essas possibilidades de fazer cursos e tudo mais, o que a universidade deve resgatar isso. Então, eu comecei a fazer alguns experimentos. Então, as disciplinas que eu ministro é Direito Administrativo e eu procuro interdisciplinarizar o Direito Administrativo com aquilo que acontece na sociedade, com aquilo que acompanha o desenvolvimento do trabalho, e principalmente interdisciplinarizar com outras disciplinas, como a pedagogia, a arquitetura, o cinema. Então, eu comecei a falar quando eu falava sobre patrimônio histórico, né, patrimônio histórico, e eu achava que eu só ia prender a atenção do aluno, ele só ia aprender se ele fosse para as ruas para verificar como é que está o nosso patrimônio histórico brasileiro, aliás, paraense. Então, nós começamos a pensar em fazer uns documentários. E eles foram para as ruas para verificar, faziam um levantamento dos bens tombados, né? E foram para as ruas para verificar a condição, qual é a condição desses bens. Bens deteriorados, que já estavam preservados. Então, eles normalmente pegavam 2 bens, um deteriorado, outro preservado, para a gente fazer esse contraste em sala de aula. Também nós trabalhamos questões ambientais, questão da arborização, questão dos resíduos sólidos, o popular lixo, né? Que esse é um problema muito grande que nós precisamos trabalhar. E também sobre a questão da água. Na época, nós estávamos com aquela carência, com aqueles problemas como estava São Paulo, com cantareira de água, né? E resolvemos também envolver a questão da água. E todos esses projetos, no que cabe, nós vamos até as escolas públicas. Nós damos uma preferência para a escola pública. E nas escolas públicas, eles próprios fazem as palestras, fazem um resumo dos documentários e passam também. E é assim um laboratório sensacional, uma receptividade fantástica. Teve aluno, trabalhamos com a arborização da cidade também, e já houve situação de que eles levaram os alunos até a universidade para fazer plantio. Eles conseguiam as mudas na prefeitura e depois ele levava os alunos para fazer plantio. A gente precisava do pedagógico. Aí eu mandava que eles fossem lá no curso de pedagogia para verificar quais as metodologias pedagógicas que eles podiam atuar com as crianças. Eles faziam joguinhos, faziam debates, levavam as crianças para o plantio. Então, eu penso que a universidade ela não é só digamos assim, saberes internos, mas externos. Nós temos que tirar da universidade para fora, por isso que o nome é universidade, né? Então, dá esta contribuição nesse sentido. Além do aluno aprender, pesquisar, fazer suas pesquisas, ele também leva para a sociedade, leva para as escolas. E as escolas elas acabam sendo uma estrutura transformadora, ou seja, os próprios alunos conversam com os pais, conversam com as mães, e isso elas vão também repassando para os coleguinhas, quer dizer, essa educação ela é muito importante, muito interessante. O que é legal, Ana, assim, é que o direito administrativo, ao mesmo tempo que ele é amplo, ele tem várias diversidades dentro do próprio direito administrativo, mas ele acaba sendo limitado. Sim. Chega um momento que aquela é só teoria, e a prática nada. Né? Então, por exemplo, no caso do Caio aqui, que é um que faz parte desse projeto, assim, como é que tu vês isso, cara, assim, na hora de colocar em prática, apresentar, como é que tu estás tendo essa experiência, assim, a qual eu não tive oportunidade, porque eu não fui, infelizmente, aluno da professora Ana Barata. Exato. Primeiro que, assim, os alunos de Direito, eles não têm muito essa característica, né, do próprio curso de fazer pesquisa de campo. Então, de cara já é uma oportunidade diferenciada quando a gente tem esse tipo de trabalho, né, disciplina, por exemplo, da professora Ana Maria Barata, que a gente pode sair dos muros da universidade e botar em prática aquele conhecimento teórico. No caso do trabalho que eu participei, nós fizemos uma ação aqui no município de Belém, na região metropolitana. Então, nós fizemos visitas a Cozampa, ao Parque do Utinga,
ao Ideflorbio, a Diretoria de Recursos Hídricos também. E, por fim, nós fizemos um documentário com a participação, inclusive, no documentário, dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Maria Pinto Amaral, uma escola municipal que fica na Sacramento. Nós levamos esses alunos para participar de uma excursão no Parque do Utinga, junto com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado, e, posteriormente, nós fizemos uma palestra educativa para eles dentro de sala de aula. Então, nós conseguimos pegar aquele conhecimento teórico passado em sala de aula, fazemos a pesquisa em campo e depois aplicamos isso na prática. Ah, bacana. Então, assim, isso já começou há 10 anos, Ana? Tem mais de 10 anos, assim. Eu desenvolvi isso no Cesupa e logo que eu comecei na Federal, eu tinha esse incômodo de só aulas expositiva, aí fui começando com esses projetos, né? E foram dando certo. Inclusive, eu conversava com outros professores quando nós íamos para congressos em outros estados, né? E eles achavam a ideia muito legal e acabavam também desenvolvendo algumas coisas. Eles mandavam, professora, nós fizemos assim também, foi muito bacana e tal. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom para deixar a universidade um pouco também para fora, ou seja, para a universidade expandir seus saberes. E não é só esse projeto, viu? A universidade tem vários projetos, muitos projetos de extensão, pesquisa. Ela tem projetos, por exemplo, ligados à questão ambiental, à questão do trabalho escravo. É importante a gente dizer isso porque a universidade tem projetos belíssimos sobre a questão da diversidade, questões indígenas. Então, tem muitos projetos espetaculares lá. Por exemplo, nós tem um projeto que é da Defensoria Pública, o UFPA, interessante, que é sobre o amparo às mulheres que são agredidas, né? Então, o que eles sacaram? Também não é só o amparo, nós temos que trabalhar a educação dos homens agressores. Então, eles começaram, eu inclusive tive a oportunidade de aparecer nesse projeto, eles começaram a trazer os homens, os agressores, para palestras e fizeram esse trabalho, esse casamento aí com a universidade e tem dado resultados fantásticos. Então, o que eu penso? Que muitas das coisas nós vamos diminuir, vamos reduzir, desde que nós possamos desenvolver esses projetos, mas com todos, Ministério Público, Defensoria, universidade, as universidades, não só a Universidade Federal do Pará, as universidades particulares também, universidades, Poder Judiciário, e promover esse complexo de educação para as pessoas, para que essas situações comecem a se modificar. Imagino que essa troca de experiência... Quer perguntar? Eu queria perguntar sobre se tem alguma parceria mais institucional com a Faculdade de Educação, por exemplo, que é de onde eu sou, assim, né, no sentido de levar estudantes da Faculdade de Educação, fazer um pouco mais esse intercâmbio interinstitucional, sim, porque eu imagino que essas ações, quanto mais a universidade se tornar interdisciplinar, isso, eu acho que é mais efetivo os nossos trabalhos, né? Já temos uma participação do telespectador sobre essa situação. A Noêmia Bastos, do Guamá, pergunta, já que é um projeto do curso de Direito, como é a participação dos acadêmicos dos outros cursos? Isso é importante. O meu projeto, ele sempre se pautou na interdisciplinariedade. Não só da área do direito, mas das outras áreas, das outras ciências. Por exemplo, quando a gente desenvolve o patrimônio histórico, às vezes eles não fazem, tá? Eu brigo com eles. Eu digo, olha, vocês têm que ir no curso de História, porque eles têm um acervo espetacular. A gente não pode falar de patrimônio histórico sem falar em História. Vocês têm que ir na Arquitetura, no curso de Arquitetura, porque também não se pode falar em patrimônio histórico sem isso, porque a arquitetura é um dos motivos para o tombamento, né? E vocês têm que ir, por exemplo, no curso de Cinema, inclusive vocês não precisam nem pagar, porque a gente pode fazer essa parceria com o curso de cinema e o próprio curso de cinema dá esse respaldo para vocês nas questões das filmagens, da forma de enquadramento, como é que se capta melhores imagens e tudo mais. E na pedagogia. Eu sou professora assim desde a primeira à quarta, né? E a senhora sabe que professor é um casamento perfeito. Por quê? Porque você faz com amor, tá certo? Você faz sem interesse, porque a gente ganha muito pouco, a gente faz sem interesse. E dá um prazer enorme. Então, esse é o melhor casamento, é o casamento eterno. Então, com a pedagogia, que é um curso que eu me identifico também muito, eles vão aprender como vai desenvolver o projeto deles na escola. Uhum. E, principalmente, eu tenho muita preocupação com as questões pedagógicas, com o desenvolvimento metodológico de como desenvolver aquilo. Quando eles mas eles não procuram muito, é preciso estar em cima. Quando eles fazem essa procura, aí dá certo, dá mais certo do que já deu.
Por exemplo, no último trabalho que nós fizemos com a turma da tarde, a prática de processo administrativo, eles já foram com o pessoal do cinema, com o pessoal da história, entrevistaram um professor de história que exatamente atuava nessa parte de patrimônio histórico. Aí o sucesso foi muito maior. Então, é preciso que a gente faça esse intercâmbio aí nos diversos cursos, porque todos vão ajudar a fazer um trabalho muito melhor, com toda certeza. E agora a gente já conta aqui com a senhora, quando quiser já vai lá direto. Aí olha só, Ana, a gente vê assim, aí estavas falando sobre a questão do patrimônio histórico, tudo vai desembocar no direito administrativo, vai mexer com tudo. Exatamente. Né? Aí o professor de direito administrativo, assim, a boa parte pelo Brasil, está muito preocupado. Isso a gente pode até ver nos livros, chega um momento que esgota. Né? Aí os caras começam a entrar na seara da filosofia, porque esgotou. Né? E essa tua visão macro e interdisciplinar da própria questão da disciplina do direito administrativo é excelente, porque os teus alunos vão poder ter essa prática e ver que realmente não adianta só a teoria jurídica X. Eu tenho que ter essa visão histórica, a social, né, a pedagógica e tudo. Realmente. E olha, Rui, no direito administrativo não tem nem por que esgotar, porque nós trabalhamos com a administração pública, né? Brasileiras, locais, municipais. Então, é um laboratório imenso, mormente agora, né? Com toda essa questão de lava-jato e tudo mais, dos recursos públicos, ligados às políticas públicas, né? E nós não temos melhores. Por exemplo, quando a gente trabalha no patrimônio histórico, a queixa principal é, mas quando eles vão ao IFAM, ou os órgãos estaduais e municipais, para saber por que aqueles bens não estão preservados e tudo mais, que muitas das vezes a obrigação da preservação é do proprietário. Entretanto, às vezes o proprietário realmente não tem condições de recuperar o imóvel, porque eles realmente demandam um valor econômico muito grande. Penso que aqueles rococós, a coisa mais linda, recuperar aquilo. Tem que ser, inclusive, uma pessoa especializada naquilo. E aí o poder público vai estar obrigado também, quem tombou, obrigado a fazer o reparo. Mas realmente ele não tem recurso financeiro, principalmente nesse momento de crise. Mas a gente tem também que ser suficientemente inteligente e criativo para buscar outras alternativas. Tipo, buscar iniciativa privada. Por exemplo, muitos bancos que conseguiram pegar alguns imóveis desses tombados, preservam, que é uma maravilha. Então, pegar a iniciativa privada, formar um fundo para que se possa preservar isso. Porque dá pena a gente ver os imóveis como estão. Por exemplo, agora mesmo eu vi uma reportagem no Maranhão, tem imóvel tombado que já está só a carcaça, ele está servindo, os flanelinhas botam os carros lá para estacionar. Quer dizer, não pode uma coisa dessa. E são coisas que foram feitas, eu procuro sensibilizar meus alunos. Você pensa o que determinadas obras que é do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XX. Aquelas obras maravilhosas, como é que aquelas pessoas, sem qualquer tecnologia, conseguiram fazer obras tão maravilhosas, pinturas maravilhosas. A gente, quando se viaja pela Europa, que vê aquelas coisas fantásticas, é inacreditável que o homem tenha conseguido fazer aquilo sem qualquer tecnologia. Então isso precisa ser preservado, senão nós não vamos ter a nossa história, nós não vamos ter a nossa memória, nós não vamos ter presente nem futuro para as futuras gerações. Eu tive um aluno que disse assim, professora, mas eu acho horrível esse negócio de ficar pegando recurso público para preservar um monte de prédio velho. Eu olhei assim para ele, eu disse, pois é tu que vai fazer o primeiro trabalho. Não, professora, não, você vai fazer o trabalho. E aí ele foi fazer o trabalho. Aí quando ele apresentou o trabalho, e agora, o que é que você pensa do patrimônio histórico? Professora, eu fiquei encantada. Então, veja só, o aluno tem um conceito, às vezes até um preconceito, de algo que ele não conhece. Muitos alunos meus que foram fazer os trabalhos não conheciam aqueles lugares. E outra coisa, os lugares ficam fechados, é impressionante, Palacete Pinho, uma maravilha aqueles azulejos fantásticos. Os alunos não conseguem filmar dentro, por quê? Porque não abre ao público, eles já estão deteriorados, já houve uma preservação recente disso. Exatamente. Recente, mas não abre, só abriu para uma novela das 18 horas e não abriu mais. A gente quer contemplar, e aí o dever e o direito de contemplação daquilo, do belo, da estética, e ninguém consegue. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Eu imagino que essa troca de experiência, e aí entra o Caio nessa minha pergunta, possa despertar nos alunos, né, algo que eles simplesmente nem teriam noção, só quando saísse da faculdade, da universidade, poderiam descobrir.
E essa troca vai trazer vocês à tona, acho que até humanizar mais esses profissionais que vão ser formados, né? O que é importante a gente frisar também que a universidade, né, ela é constituída num tripé, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Não adianta a gente produzir conhecimento científico dentro da universidade para alocado apenas dentro da universidade. Esse conhecimento que é produzido ali dentro, ele tem que sair, ele tem que servir à comunidade, à sociedade, até porque a sociedade que está financiando, no meu caso, que sou estudante de uma universidade pública, está financiando meus estudos, está financiando esse tipo de pesquisa. Então, esse conhecimento que é produzido tem que ser passado para fora, tem que estar dentro da sociedade. Então, a gente começa a ser estimulado, desde o início do curso, no caso, a disciplina da professora Ana Maria Barata é bem no início do curso de Direito, e a partir dessa disciplina a gente começa a ter esse conhecimento, a ter esse tipo de estímulo, e a gente começa a sair até para outros programas de pesquisa, programas de extensão, porque a gente já foi estimulado desde o início. Bacana. Tem participação, Dani? A participação do Anderson Vilhena, de Valdecães. Ele quer saber que o pró-escola do filho dele, ele diz que na escola tem um ambiente interessado. Eu digo a escola dele que a gente vai já programar para lá. Olha só, esse é uma outra questão. A gente vai pegar a escola do filho dele e nós já vamos organizar, porque eu faço isso, às vezes são 2, 3, 4 trabalhos. Agora mesmo eu estou iniciando com a minha turma esse trabalho e a gente já vai pegar a escola dele para contemplar isso. Os alunos pedem. Uma coisa que, viu, Rui, me chocou, os alunos apresentando o trabalho do semestre. E o aluno disse, professora, nós estávamos dando aula sobre essa questão, sobre o tema do trabalho, e uma aluna chamou e disse assim, moço, vocês podem fazer uma palestra sobre agressão familiar? Sim mesmo. Aí ele ficou, ele tomou um susto assim, ele disse, sim, pode. Aí ele conversou, estava mostrando para nós, quer dizer, a necessidade que eles têm. E esse é um tema importante. E aí o que é que eu estou pensando? Apesar de não ser a minha disciplina, que isso é mais ligado ao direito penal, mas por outro lado eu trabalho com isso, porque trabalho sobre processos disciplinares e tudo mais, eu vou conversar com os professores de penal para que nós possamos, mais eles, porque são professores da disciplina, para que se possa envolver os alunos, estudar a legislação, inclusive a Lei da Maria da Penha e outras legislações específicas para ir à escola, mas preferentemente que os pais venham. Que esse recado é para os pais que são violentos, os pais que são agressivos, que agridem as próprias crianças. Porque às vezes não é só, o problema é grande, mas não é só entre pai e mãe, é filhos. Às vezes a violência vai até os filhos. E essa outra violência indireta dos filhos muitas das vezes assistirem. Então eu fiquei assim. Então é muito bom que o telespectador tenha essa preocupação e nós temos que desenvolver mais isso para que se mostre essas alternativas de reduzir essas agressões familiares. Então o aluno ficou assim, sem ação. Não, nós vamos fazer isso. Eu nunca pensei que ela fosse me pedir isso. Pois uma menina que pediu, tem como fazer uma palestra sobre agressão familiar? E a gente precisa entrar nesses... Porque adquirir essa consciência, assim, por exemplo, ao interesse dos alunos, né? Quando vocês vão lá, vocês devem perceber isso. É um fato novo. Sim. Né? É um fato novo que entra na escola e que eles se deparam. E aí a curiosidade. Eu já tive uma experiência lidando com música dentro das escolas e eu achei uma coisa interessante. Os professores de língua portuguesa, todos foram para a palestra e a partir da palestra que eu fiz e tudo, não foi uma prova, eles fizeram assim, o que foi que você aprendeu lá? Aí, ou seja, a partir da redação da linguagem, isso começou a despertar outra consciência, porque o meu objetivo era mostrar que uma banda de música, por exemplo, não estava lá só com o efeito de entretenimento. Existe muito mais por trás disso, existem profissões por trás daquilo, existe todo um aparato, né, até econômico, que movimenta todo esse processo da música. E aí eu acho bacana, assim, quando desperta, por exemplo, na questão do direito. Por exemplo, quando tu vais pedir, infelizmente falece uma pessoa da tua família, tem que fazer um requerimento para ser enterrado uma pessoa. Direito administrativo aqui. Né? Eu quero fazer uma podagem de árvore na frente da minha casa. Podagem, caso sério. Direito administrativo. Né? Aí tu vais entrar com requerimento e tal. Aí olha lá o processo, como é que é. Errou e podagem é caso sério. Eu sei disso. Nós trabalhamos com a questão da arborização de Belém. Belém é uma cidade quentíssima, né? E nós sabemos que a nossa vida depende, o nosso bem-estar depende das árvores, né? Então, nós envolvemos os alunos também nisso, eles trabalham,
nessa questão da arborização, o que eles fizeram também com as crianças, o que a árvore faz de bem na nossa vida, entendeu? Então, você pede uma poda de árvore, eu tenho uma pedida há 1 ano. Porque a árvore está lotada de erva do passarinho, eu tenho a minha mangueira lá, que eu amo tanto, e eu estou com medo que a árvore de passarinho passe para a minha mangueira. Mas tem 1 ano que eu pedi a poda e não consegui. A gente não pode mandar podar, ainda tem isso. Não pode. Então, é uma tristeza isso. É obrigação, dever do poder público, a manutenção está lá. O Rui conhece muito bem, porque é advogado municipal, né? Advogado público do município de Belém. Então, é dever da prefeitura, tá certo? A preservação da flora. Então, a fauna precisa da flora. Os pobres dos passarinhos têm que ter algum lugar para eles habitarem, né? E depois reproduzir. Eles pegam a sementinha, levam e começam a reproduzir. Vamos dar uma olhada, a gente tem fotos, é isso? Fotos bacana. do projeto? Vamos dar uma olhadinha? Isso eu imagino que seja a apresentação? Isso, foi uma apresentação Já que na nós escola. fizemos na escola. São alunos de uma faixa etária de 11 a 13 anos de idade. Nós fizemos uma palestra com eles a respeito da preservação ambiental, da importância da relação da água com a floresta, por que nós devemos preservar as nossas matas e que tipo de relação elas têm com as nascentes, com toda essa biodiversidade. Isso foi no Parque Ambiental do Utinga, numa nascente que tem no parque, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar também palestrando para os alunos da escola. Esses são os alunos, a gente na frente da entrada da estação de tratamento da Cozampa, do Lago Bolônia. Bacana. Isso já é vocês em campo, né? Isso. E os filmes, as filmagens e tal? Vocês estão arquivando? Como é que está sendo feito isso? Nós fazemos, na verdade, um documentário, passamos em DVD, né? Uma cópia fica com a professora Ana Maria Barata e uma cópia fica arquivada na universidade, no Instituto de Ciências Jurídicas. Não sei se posteriormente, de repente, fazer uma parceria talvez com a faculdade de cinema, de jornalismo, não sei, da gente fazer aí uma grande compilação. A própria TV Cultura, né, de repente? Eles têm uma grande dificuldade nisso da filmagem, porque envolve recurso. Eu já teve ocasiões de a gente ter que fazer a coleta e eu participar também, porque não é barato, né? Pagar uma filmagem. Nós tentamos conseguir, não conseguimos. Muitas das vezes eles filmam, o Caio fez, por exemplo, a filmagem toda no celular. Porque a gente não tem essa parceria. Isso tem técnica, né, para fazer uma boa filmagem. Então, isso a gente precisa, Rui, dessa parceria com as televisões para que dê esse suporte para a filmagem. Olha, quem é comandante aqui é a Paloma. Você é Paloma, tu já sabes. Vamos conversar, né? Paloma, tu tens que ficar agora sediada com a gente, parceira com a gente. Paloma, outra coisa que eu queria falar é sobre as políticas de administração penitenciária. Quando eu passei esse trabalho, as pessoas, o que tem isso a ver com direito administrativo? Isso é de penal, eu digo negativo. A administração penitenciária é administrativa, é administração pública, é Estado que tem que fazer. Então, eles fizeram trabalhos sensacionais lá. Fizeram, por exemplo, uma com as mulheres. Verificaram como era que as mulheres cumpriam as penas, as sentenciadas, ou as que estavam em prisão provisória. Fizeram uma com um gestante. Uma moça fez um TCC. A partir do trabalho que ela fez na penitenciária, estimulou ela a fazer o TCC sobre a gestante. Então, ela acompanhou como ocorria o cumprimento da pena ou aquelas que estavam em prisão provisória, tá certo? Como é que era isso? E foi um trabalho interessantíssimo, interessantíssimo. Ela verificar quando elas estavam grávidas, como era o tratamento, quando tinha o bebê, como era a amamentação. Os bebês passavam pelo menos 6 meses com as mães lá mesmo na prisão, tinha todo o berçário, tinha até uma boa estrutura para elas. Agora, eles tinham que ter todo o trabalho psicológico das psicólogas para, inclusive, desenvolver o afeto. Muitas delas tinham sido muito abandonadas pela família, não tinham tido o afeto dos pais, aí acabavam passando essa dificuldade para os filhos. Então, aí vem todo esse trabalho psicológico para que elas desenvolvam esse afeto. Foi um trabalho interessantíssimo. Fizemos também um trabalho no Lixão do Aurá. A Andréia fez esse trabalho. Ela ficou tão interessada no trabalho que agora ela trabalha no projeto. Até hoje ela trabalha no projeto, numa participação com a universidade, com os catadores de lixo. E até hoje ela está trabalhando no projeto. Tão encantada que ela ficou com um trabalho interessantíssimo também. A gente vai já para a pergunta do pessoal de casa, mas eu queria saber assim, como é que tu decides assim, os temas? Começam o semestre ou então todos esses temas são abordados todos os semestres, divididos em turmas? Todos os semestres, é assim.
eu vejo quais são as temáticas do direito administrativo que eu posso envolver em projetos externos, ou seja, sair da sala de aula para ir à rua e depois ir à escola. Então, eu verifico quais são os projetos. Eu verifico questão ambiental. A Constituição diz que é dever do Estado manter um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, eu procuro saber como é que o Estado está tratando do meio ambiente. E outra coisa, meio ambiente é direito e dever de todos. Não importa se eu sou professor de direito administrativo ou não, é um dever meu como professora, como cidadã e deles também, conhecer e lutar pelo meio ambiente equilibrado. Então, aí eu começo a montar os projetos de meio ambiente. Água, e resíduos sólidos, lixo, que é o lixo, e questão de arborização. Não só isso. Quando eu falo, por exemplo, de licitação, aí eu dou aula de licitação e eles vão fazer uma licitação dentro de sala de aula. Então, a gente monta um grupo, uns vão ser os licitantes, e aí daqui do lado vai estar o pregoeiro, e aí a gente monta, aquilo se desenvolve na hora. Processo administrativo disciplinar. Eu dou uma aula sobre processo disciplinar. Eu sempre gosto de dar aula para depois eles irem para campo. Aí depois a gente vai montar um processo disciplinar dentro de sala. Eles montam o processo e, ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma audiência simulada de processo disciplinar dentro de sala. Aí tem o acusado, tem a vítima, tem a comissão, o advogado e as testemunhas. Então, é muito legal. Aí depois que acaba aquela apresentação, eu vou verificando os pontos de erros e os pontos de acertos. E eles são os julgadores, a turma toda é o julgador, né? Se vai condenar ou se vai inocentar, se o acusado é inocente ou não. Aí é muito interessante. Aí a gente é um teatro, né? A gente faz um teatro. Aí às vezes a gente brinca, por exemplo, de assédio moral na universidade, assédio sexual na universidade, e é muito interessante. Aí a gente faz esse feedback depois para saber os pontos positivos, o que foi que errou, o que foi que acertou, e sempre nós temos que desenvolver bem essa autoestima deles, em desenvolver o trabalho, sempre eles fazem trabalhos muito bons. Então o retorno é espetacular. Eu fico muito feliz com isso. Dá até vontade de estudar direito, né? Então, a Ana sempre foi uma apaixonada pelo direito administrativo e pelo que ela faz. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e até hoje, quando eu pego os pareceres nos processos de longa data, né, eu não quero nem falar, e aí eu pego, ela sempre dá uma aula, assim, ou seja, além da escrita excelente, tudo bem claro, objetivo, que é assim que o advogado tem que escrever, né, sem muito porque tem de colega, né, juridiquês, que o cara fala muito e não diz nada. Né, mas a Ana sempre dá uma aula, assim, um negócio bem didático, bem pedagógico, que o professor Rui Barata, que foi meu professor também, ele dizia uma coisa: professor, para ele, tem que ter dado aula um dia para criança, como tu começaste a tua vida. Né? Bacana. O que o pessoal de casa está dizendo aí, Dani? O José Bastos, da Batista Campos, quer saber qual a sua opinião, professora, em relação à degradação causada pela mineração no Pará. Essa situação é uma situação muito preocupante, principalmente no Pará. Nós tivemos, infelizmente, um exemplo, né, tormentoso que foi Mariana, né? Em que ali não houve digamos assim, uma culpa tão só da empresa, a culpa maior foi dela, porque ela é a responsável por tudo, mas também há uma culpa do poder público na fiscalização. Porque na medida que vai fazendo aquele monte de escavação para tirar o minério, eu não sou muito da área, mas a gente acaba vendo muita coisa, vai formando, evidentemente, que aqueles gigantescos monte de terra que vai tirando dali, de barro e tudo mais. Com as chuvas aquilo vai embora. O que aconteceu em Mariana? Foi um problema muito sério, porque não só aquilo matou pessoas, acabou com uma cidadezinha lá, local, né? Mas ela também, o que foi uma das coisas também tão graves quanto, contaminou os rios. Contaminou os rios. Se estava com medo, inclusive, que aquilo chegasse até Abrolhos. Já pensou o que é contaminar ali? Porque se contaminando o rio, o processo econômico acaba tudo. Acaba. Por exemplo, as pessoas que viviam economicamente dali da pesca, deixaram de ter. Sem contar a questão ambiental dos peixes, da própria sobrevivência dos peixes no local. Quer dizer, foi muito grave. E aqui nós temos grandes mineradoras e que nós temos que estar também
ter cuidado com isso, fazer estudos de impactos ambientais, trazer a comunidade para essa discussão, que o Ministério Público tem um papel aí fantástico sobre isso, tá certo? Os órgãos que dão as concessões, os concedentes que dão a concessão para atuar nisso, também de uma fiscalização eficiente sobre isso, para que nós não tenhamos mais Marianas na nossa vida. Tem mais alguma aí? É isso. Mais alguma informação, professora? Só queria falar que esses projetos, agradecer a visibilidade que a TV Cultura está dando para nós, agradecer o Rui, que foi, de alguma forma, se interessou pelo assunto, e que as pessoas possam também colaborar nesse ponto, que todos possam se associar a essa defesa do patrimônio histórico, a defesa ambiental, que o município de Belém se condoa da situação das nossas árvores, que plantem. Você sabe que eu fiquei prestando atenção, um dos maiores predadores das nossas árvores é o comércio, os edifícios. Se você plantar, eu lembro que a prefeitura fez umas plantações de mangueira na Senador Lemos e tinha uma loja lá, e ela matou, porque envenenou as mudas, e arrancou por 4 vezes os pés de mangueiras que estavam plantados na frente dela. Então, é uma mera plaquinha que a árvore encobre e que eles preferem sacrificar a árvore que aquela plaquinha ali, que todo mundo que sabe que aquela loja vende aquele produto vai dar. E os edifícios só se preocupam, eles tiram as árvores das calçadas, eles só se preocupam com a decoração interna, tá certo? E não manter as árvores que já tem. Então, o que se faz com as árvores de Belém é um assassinato. Entendeu? E que isso reflete para mais calor, para muito mal, para um mal-estar enorme para a população. Então, isso precisa ser combatido, que todos nós possamos nos unir em defesa do meio ambiente, em defesa do nosso patrimônio histórico, em defesa dos nossos rios. O pessoal pensa que a Amazônia não vai faltar nunca água. Será? Claro, São Paulo também achava que não ia faltar. Exatamente. Não é assim. Quem sabe até nós não vamos ter que migrar água para lá, porque é um bem que pode ser finito, se nós não trabalharmos, se nós não defendermos as diversas situações que ocorrem com a preservação da água. Eu fiz uma correção de um trabalho de doutorado na área de engenharia e que eu me preocupei, porque o cara defendia, na tese de doutorado, que os rios daqui de Belém, todos estão contaminados. E que não tem nem condições assim do cara tomar banho, por exemplo, em 90% das praias de Mosqueiro. Inclusive de sentar na areia. Ele dizia isso. E que existem hábitos da população que poderiam diminuir em 60% a 70% das doenças relacionadas ao estômago, se tivesse, assim, o cara se preocupasse pelo menos em lavar a mão. Só com isso. Tem um dado interessante agora que o Instituto Trata Brasil divulgou no início do ano. Belém está entre as 10 cidades com o pior índice de saneamento básico do Brasil. Né? Ananindeua é a cidade com o pior índice de saneamento básico no Brasil. Então, não é apenas uma questão da finitude, vamos dizer assim, da água, mas do acesso à água de qualidade, acesso à água potável. Eu dizia anteriormente aqui nós conversando que esse trabalho com a professora Ana Maria Barata me serviu como base na produção de um artigo científico exatamente nessa área, no acesso à água potável, à água de qualidade, como um direito fundamental da população. Nós não temos como desenvolver uma sociedade sem acesso à água potável. Então, o acesso à água, ele é uma questão de democracia, é uma questão de direitos humanos. Então, não só em termos de quantidade, a gente tem que falar que água é essa que nós estamos consumindo ou pretendemos consumir. Pois é, porque ainda há um outro problema, é que o esgoto, por exemplo, dos condomínios, antes de ser jogado na Bahia, eles não são tratados. Porque não existe uma lei específica para isso, como há no Rio. Por exemplo, existem os emissários lá no Rio, que de vez em quando dá bronca que estoura o emissário. Aqui deveria ter um emissário. E aí, quando a pessoa vai lá para a praia, vamos supor, a menina lá coloca a canga, e mesmo ela com fio dental lá, vai sentar onde está proliferando justamente as bactérias. Olha só o drama. Tu já imaginaste essa cena, Paloma, na tua frente? Ele já imaginou. Não, com certeza.
Ana, para a gente finalizar, queria que tu reforçasses, assim, em caso de escolas que queiram fazer parcerias, como é que é o contato? É só procurar o curso? Tem algum e-mail, alguma coisa que as pessoas que se interessarem possam entrar em contato com vocês? Sim. Olha, eles podem entrar em contato, inclusive, com a Faculdade de Direito, com a professora Valena. Não tem um telefone, né, Caio? Não. Com a professora Valena, ou mesmo entrar em contato com o meu e-mail, é ana.barata@bol.com.br. Que aí nós programamos com os alunos e até com outros professores de outras áreas mais sensíveis, que para a gente dar palestra lá, e agora, a partir de agora, eu vou acompanhar os alunos para essas palestras. Mas eu quero assim, que o protagonista sejam eles. Eles são os protagonistas. Tanto que quando eu faço o trabalho, aí eles ficam me perguntando, eu dou só algumas dicas. Por quê? Porque eles têm que ter a autocomposição do trabalho por eles mesmos. Eles é que têm que, por exemplo, a música de fundo, eles botam lá a Dona Onete direto, viu? O Pitiu sai com uma maravilha. Então eles regionalizam o fundo musical do trabalho, eu acho isso muito bacana. E assim, quem tiver interesse... A pesquisa é deles, a pesquisa o processo todo é deles. Eu só oriento, eu lanço muito o trabalho, oriento, e de vez em quando eles vêm tirar uma dúvida e tal, mas eu quero que eles sejam os autores verdadeiros do trabalho. Então, quem quiser pode mandar e-mail para nós das escolas que nós vocês vão agendando, né? Vão agendando. Inclusive, eles dizem quais são as matérias que eles querem que tratem na escola. E nós agendamos, se não for da minha área, a gente agenda com a área de outro professor, entendeu? E aí a gente vai agendando e vai fazendo esse trabalho. Aí com auxílio aqui da nossa colega professora, que é pedagoga, que vai nos ajudar bastante sobre isso nessa parte metodológica. Ela já está comprometida aqui no ar. Bacana. Ana, a gente quer desejar sucesso, parabenizar vocês pelo projeto, por esse trabalho, que vocês continuem multiplicando isso aí, porque é realmente sensacional e de fundamental importância para todos nós, né? Nós que agradecemos, Paloma, e sempre que pudermos estaremos aqui com o maior prazer nessa TV maravilhosa que a gente adora, e sempre que nós pudermos, e as escolas que quiserem, nós estamos abertos.